Muito bem. Questão 7. O produto de dois números inteiros de mesmo sinal é positivo. Gente, o, o, o sinal da multiplicação, o sinal da divisão, é em virtude do sinal dos elementos, em virtude do sinal dos fatores, no caso da multiplicação, e no caso da divisão, o sinal do nosso quociente, o sinal de nossa resposta, vai ser em virtude da divisão de sinais, do dividendo codivisor, ok? Que fique bem clara essa dinâmica aí. Agora vamos lá. O produto de dois números inteiros de sinais iguais é positivo? Sim. Vamos criar alguns exemplos aqui para elucidar isso aqui, ó. Exemplo. Eu vou multiplicar o 2 e o 5. O 2 e o 5 são números de sinais positivos. E minha resposta vai ser positiva também. Vamos colocar menos 1 multiplicado por menos 2. Aí, no caso, eu vou ter dois números negativos. 1 vezes 1, opa, 1 vezes 2 é 2. E menos vezes menos, ó, é mais. Moral da história. Sinais iguais no processo de multiplicação, minha resposta é positiva. Sinais iguais no processo de multiplicação, minha resposta é positiva. Mas como nossa resposta aqui ela é verdadeira, né? Vamos pintar ela primeiro de verde. E agora nós vamos trabalhar a questão 8. Vamos lá. Se dois números inteiros têm sinais opostos, seu produto terá o mesmo sinal do maior deles em valor absoluto. Essa questão já foi comentada anteriormente, e para explicar essa questão, vou pegar carona na questão 7. Gente, o sinal do nosso produto, o sinal do nosso quociente, é em virtude da combinação de sinais dos fatores, em virtude da combinação de sinais do dividendo e do divisor. Óbvio, no caso da multiplicação, no caso da divisão. É isso que eu quero dizer. O sinal da nossa resposta na multiplicação, o sinal da nossa resposta na divisão não tem nada a ver com o módulo. Vamos criar aqui alguns exemplos aqui, ó. Olha só. Eu vou colocar menos 2 multiplicado por 5. No caso aqui vai ser o quê? Minha resposta vai ser 10. Por que que é... Opa, minha resposta é menos 10. Por que que é menos 10? Porque é menos que multiplica mais, ok? E eu não estou pegando o sinal do menos 2. Eu estou pegando a combinação do menos multiplicado pelo mais. É por isso aí. O que é que a questão está querendo dizer? Que a resposta é menos 10 em virtude do maior módulo. Olha só, o maior módulo aqui vai ser quem? No primeiro caso aqui vai ser 2 e o módulo do 5 vai ser 5. O maior módulo aqui é 5, mas a minha resposta ela não tem o sinal do número de maior módulo, ok? A questão, se fosse para seguir a linha de raciocínio da questão, a minha resposta seria menos 10. Eu iria pegar o sinal positivo do número 5, mas não é o caso, não tem nada a ver, ok? A resposta da nossa multiplicação é em virtude da combinação da multiplicação de sinais dos fatores. Logo é uma questão falsa, então ela vai ser pintada de vermelha. Prontinho. E agora nós vamos trabalhar a questão 9. Vamos lá. É uma questãozinha que veio de bandeja pra gente, e ela fala: o elemento neutro da multiplicação no Z, em Z, é o número 0. Nada a ver, gente. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Independente do conjunto numérico. Se você tiver no conjunto natural, inteiro, racional, real, não interessa. O elemento neutro é o número 1, tranquilo? Inclusive, se você multiplicar um número irracional por 1, se você fizer essa multiplicação, a sua resposta vai ser o número irracional envolvido lá na dinâmica. Vai ser o número irracional original, ok? Ou seja, a multiplicação por 1 não altera nenhuma multiplicação, nenhuma. Então, isso aqui é um item falso. A questão falou que é o 0. Não é o 0, gente. É o número 1. E como ela é falsa, a gente vai pintar ela de vermelho e agora vamos para a questão 10. A questão 10 tem um texto um pouquinho truncado, mas ela é tranquila, viu? O produto de vários fatores não nulos será positivo se a quantidade de fatores negativos... Opa, olha só. Quando a questão está falando de fatores não nulos, ela está falando de números, ó, diferente de zero. Qual que é a dinâmica da questão? Eu vou multiplicar vários números. Se a quantidade de elementos negativos for par, minha resposta vai ser positiva. Essa é a dinâmica da questão. E isso de fato é verdadeiro, gente. Isso aqui, esse tipo de informações a gente não decora, gente. Nós temos que fazer alguns exemplos lá na prova. Olha só, vamos
Vamos criar alguns aqui, ó. 1, naturalmente, números pequenos para facilitar o nosso raciocínio, né? 1 que multiplica 2 que multiplica 3. Minha resposta é 6. Agora vamos analisar. Qual é a quantidade de elementos negativos nessa estrutura? A quantidade de elementos negativos é 0, ou seja, é uma quantidade par que me proporciona um número, ó, positivo. Vamos criar outro exemplo aqui, ó. Menos 1 que multiplica 2 que multiplica menos 3. Minha resposta vai ser quem? Olha só, menos que multiplica mais. Minha resposta é negativa. Continuando, menos que a resposta dos dois primeiros, que multiplica menos. Minha resposta vai ser, ó, positiva. E naturalmente, 1 que multiplica 2 que multiplica 3, minha resposta é 6. Moral da história, vamos analisar aqui a situação. Eu multipliquei 3 números. A quantidade de números ímpares são quantos? São 2. Ou seja, a quantidade de números pares nessa estrutura aqui vai me proporcionar uma resposta positiva. Ou seja, essa questão 10, gente, ela é o item verdadeiro. E só para a gente se despedir dessa questão 10, vamos só fazer mais um exemplo em cima dessa dinâmica multiplicativa. Deixa eu só limpar a tela. Vamos lá, vou fazer sem limpar a tela mesmo. Olha só. Eu vou colocar menos 1, que multiplica 2, eu vou pôr o pontinho para não ficar muito poluído, que multiplica menos 3, que multiplica 4, que multiplica menos 5. Vamos parar por aí, ó. Olha só, eu tenho 5 números, mas a minha resposta vai ser positiva ou vai ser negativa? Gente, eu já adianto para você. A quantidade de números negativos nessa estrutura aqui é o quê? São 3, né? Eu tenho uma quantidade ímpar. Então você já pode ter certeza absoluta, a quantidade de números negativos é ímpar, então sua resposta vai ser negativa. Vamos deduzir? Olha só. Menos que multiplica mais. A nossa resposta é negativa. Continuando. Menos que multiplica mais. A nossa resposta vai ser negativa também. E aqui no final só vou repetir o negativo que ficou lá no 5. Eu só vou repetir o negativo. Vamos continuar aqui, ó. Vamos trabalhar a linha de baixo. Menos que multiplica menos, minha resposta é mais, ok? O mais, ele vai multiplicar por menos. E minha resposta vai ser, ó, negativa. Simplesmente isso. Agora eu vou fazer uma pequena alteração nessa última estrutura que nós fizemos, só para você ver a diferença na prática. Olha só. Eu tenho 3 números negativos, certo? Agora eu vou colocar um quarto número negativo. Eu vou colocar o menos 2 aqui, ó. Em vez de ser 2, vai ser menos 2. Moral da história. Agora eu tenho 4 elementos negativos, ou seja, eu tenho uma quantidade de números negativos par, uma quantidade par. Então você pode ficar despreocupado que nossa resposta vai ser positiva. Vamos ver se é verdade? Olha só. Menos que multiplica menos é mais. Menos que multiplica mais é quem? É menos. E eu vou repetir o menos do número 5. E para finalizar, mais que multiplica menos é quem? É menos, né? É menos. Esses dois aqui é uma resposta negativa. Uma resposta negativa multiplicado por uma resposta negativa vai ser positiva. Simples assim. Moral da história. Você tem uma sequência multiplicativa de números de todos diferentes de zero. Se a quantidade de elementos negativos for uma quantidade par, a sua resposta vai ser positiva. Se porventura a quantidade de elementos negativos for ímpar, nossa resposta vai ser negativa, ok? Então, como a questão se trata de um item verdadeiro, então nós vamos pintar ela de verde, ok? E agora nós vamos tratar da questão 11. A questão 11 já facilitou a nossa vida, ela está afirmando que a divisão por zero é possível. Gente, na matemática não existe a divisão por zero, isso não é possível, entendeu? Então se trata de um item falso, eu vou pintar ela de vermelha, e ainda falo mais, isso independente do conjunto numérico, ok? A questão está afirmando que isso é no conjunto Z, mas independente do conjunto numérico, nós não podemos dividir por zero, ok? E a questão 12, vamos lá. E a questão 12, ela também facilitou a nossa vida. Olha só que texto interessante.
O produto de números inteiros pode resultar em um número natural negativo. A pergunta que eu faço é a seguinte: existe número natural negativo? Me falam aí, gente. Um número natural negativo. Número natural, gente, ou ele é o zero, deixa eu só mudar aqui, ou ele é zero, ou então ele é a galera positiva. Não existe número natural negativo. Isso deixou a questão falsa, ok? O que seria correto seria, por exemplo, seria trocar o natural por um número inteiro. Aí ela ficaria correta, um número inteiro negativo. Aí a questão ficaria correta. Mas como não é o caso, então esse item 2 ela vai ser pintada de vermelho por se tratar de um item falso, ok? E assim nós terminamos esse bloco.